Então a gente daqui é Ferreira, Zé Ferreirinho, Ferreira conhecido por Ferreirinho, né? Porque eu componho as músicas. Aí o cabo aqui fez vídeo pra mim, esses vídeos, no começo. Que fez o playback comigo. Eu quero mandar então um abraço com ele pra ele. É de Campos de São Félix, Claudemir dos Teclados. Um abraço pra você, meu irmão. Cabo inteligente, cantor e é músico, viu? Toca muito bem. Aquele dia eu vou gravar com ele um CD com ele, gravar uma coisa com ele aí que já tudo certo, se Deus quiser. Pra mostrar para o mundo, Brasil, a minha história, minhas composições. O dom que Jesus me deu, meu talento, né, no caso. Eu quero mostrar a você, sabe eles aqui, ó, frente de casa. Isso aqui é a plantazinha da frente aqui de casa. Vou mostrar aqui a frente da minha casa aqui, a natureza, a beleza. Que é uma casa que não tem flor. Eu acho que toda casa tem que ter 5 coisas, pra mim, né? Uma casa tem que ter uma mulher pra amar, um filho pra chorar, um rádio para tocar, um cachorro para latir e a flor para essenciar o ambiente da propriedade, né? Que lá na frente lá é uma criaçãozinha de galinha, tinha muito aqui, mas demos fim porque gasta muito, não tem futuro, não, só para comer mesmo, para consumo de casa. Aí tinha um moé aqui, tem pouquinho agora. Então você mais mulher matar uma, dois, quando a pessoa aqui em casa, a família, os amigos, né? E assim vai. Então mostrar para você aqui a natureza de novo, que é bom mostrar um vídeo, mostrar a natureza, né? Ué, pé de cana tão grande, ué. Grande é Deus, mas aquilo é comprido esse pé de cana aqui. Grande é Jesus Cristo, né? Mas aqui essa cana crioula, é boa essa cana doce aqui. Vontade, olha. Como eu falei, grande é Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus, Maria, José, sou católico com muito orgulho. Então a gente tá aqui na natureza, aqui um plantinho de chuchu que a mulher plantou há uns tempos aí. Tava pelada, podia chuchu ficou assim, entendeu? Tem chuchu não, tá se reformando agora, chuchu. Esse pé de chuchu tá se reformando agora, daqui um dia ele produz bem. E já botou, também tá velhinho já esse pé de chuchu. Pé de chuchu, esse aqui pé de laranja aqui, ó, laranja pira. Tinha uns 50 laranjas nesse pé, a mulher tirou tudo pra fazer suco, dando o pessoal também, o vizinho, da família aqui, né? Isso daqui é da família. Essa propriedade da família da minha mulher, de Selma. Não é meu não, eu moro aqui, sou feliz aqui, graças a Deus. Mas aqui não é meu não. Eu tenho um sonho muito grande para um hectare de terra para mim. Um dia eu compro, que Deus existe, eu confio nele. Só quero ter um hectare de terra para eu plantar minhas coisinhas, fazer um sítiozinho, criar peixe, criar galinha, essas coisas. Eu adoro o sítio, nasci na agricultura, sou homem do sítio. Então eu gosto dessas coisas, estou mostrando aqui as coisas que eu gosto, entendeu? Pé da abacate na frente, a cerola aí, ó. Que é o sítio da propriedade do meu cunhado. Vamos tá aí, ó. Aí, pé de feijão. Pé de feijão aqui, ó. Não vai planta para não comprar. É bom ter essas coisas, né? Embora no sítio tem que ter tudo isso para não comprar. Ajuda muito. Pé de mamão fazer doce. Tinha muito, mas acabou porque deu uma doença. Vou plantar de novo. Pé de flor. Aqui da natureza aqui, ó. Aqui pé de cana de novo. Aqui tem um pé de pimenta aqui que eu plantei, pimenta com Maria. Adoro essa pimenta, que ela gosta, ela não ar não. Olha. Tava cheio de pimentinha, rapaz. Quando eu ia preparar para apanhar, o canto limpo. Eu digo, hoje foi com essa pimenta. Roubaram minhas pimentas assim, foi. Aí eu fiquei tocando ali um dia. Quando eu olhei assim, rapaz, os passarinhos comendo. O sem açúcar tava comendo, comendo tudinho, ó. Só tava os talos assim, ó. O sem açúcar comendo tudinho, o passarinho tem aqui. Como as pimentas. Esse pé de coco aí tava feio. Já botou muitos cachos de coco, vai caindo tudinho. Quando eu olhei, dando o ácaro nele, rapaz. Aí eu descobri o veneno do produto, Rainha Produto Simples. Passei nele, tá segurando agora os coquinhos. Agora vou adubar, muito em breve tem coco aí à vontade, se Deus quiser, né? Na frente de casa, né? Aqui pezinho de tomate. Esse é tomate, é cajazinho, ela é boa. Aqui, ó, cor branco. E aqui é pé de coentro. Na frente de casa, na janela de casa. Eu gosto de plantar essas coisas. Vou mostrar pra você aqui o pé de limão de novo, outro pé de coco que tem aqui. Não é? Esse pé de limão tinha mais outros limão. Hoje tem muito mais. Mas com essa pandemia, né? Todo mundo pede limão a gente. Eu também todo dia uso limão. As galinhas também. Botar limão para as galinhas para evitar doença. Isso é muito bom. Limão na frente da casa aqui, ó, entendeu? Coisa linda. Outro pé de coco. Olha, esse pé de coco aqui tá igual ao outro. Cheio de ácaro. Que o ácaro é um problema sério. Quando eu vim descobrir já foi tarde. Perdi uns coquinhos. Mas agora é melhorar, se Deus quiser. Olha. Tem coquinho novo. O ácaro é problema, viu? Se você não botar o veneno do produto dele aqui pro ácaro, ele vai perder tudinho. Aqui é um pé de laranja pocã.
Tô 2 safras esse ano, uma já findou. E agora tá assim, cheio de laranjazinha de novo, entendeu? Isso é tão doce essa laranja, boa essa laranja aqui. Olha. Como é linda a natureza, o sítio, né? Agora tem uma coisa aqui que é homem de coração, viu? Que eu adoro, amo jaca. Adoro jaca, como jaca. E aqui foi meu filho que plantou na frente de casa, pé de jaca dura. Eu peguei por dele para ele não ficar alto. Daqui a uns tempos eu jaca dele pegando assim do chão mesmo, né? Tirar como jaca, para não subir muito alto. Olha, que coisa linda aqui na frente de casa, rapaz. Isso aqui vai ser a referência aqui da casa, vai ser esse pé de jaca futuramente, além da sombra que faz, né? Além da sombra que ele faz, né? Isso aqui. E aqui é a chegada aqui da casa. Mais pé de flor. Olha, que coisa linda. Então, aqui ó, é macaxeira. Olha, tudo aquilo é macaxeira. Tá barato o preço, né? O comércio parou. Aí tá aí, passando de arrancar, mas o comércio barato demais. Porque do comércio, não se levar pra feira, não vende. Não tem freguesia. E quando pega é uma caixinha duas, aí tá aí. Entendeu? Pronto, mas não, para comércio não, só para comer. Para comer para meus amigos, pronto. Para minha família. O cara chega perto de pedir macaxeira, leva, come. E vou mostrar a vocês uma coisa linda aqui. É um pé de fruta que tem aqui, que eu ganhei o ano passado na fruta, uns 5 anos atrás, gostei. Aí eu plantei um pé, tem 2 pés, um é de enxerto, é esse aqui. Essa fruta aqui, ó, botou muitas frutazinhas, mas a galinha solta comeu tudinho, derrubou, escapou só uma. Essa fruta aqui, ó. Essa fruta aqui, me esqueci o nome dela para agora no momento. Eita, eu tô esquecido dessa fruta aqui, rapaz, é timoia. Olha que coisa linda ficou. Isso aqui é uma timoia, entendeu? É de enxerto. Tem uns 2 anos pé aqui. Tem uma ali que tem 5 anos, mas não botou nada ainda não. Porque não é de enxerto não. Essa aqui é outra fruta também bonitinha. Parece um cacho de uva, é gostoso. Já botou também aqui porque a galinha estragou, derrubou a frutinha dele. Não é bom essa fruta aqui. E bonita assim, isso é japonês isso aqui. Não, gente. Aqui, ó. Mostrar você aqui o pezinho da timoia. Isso aqui todo mundo conhece, né? Esse é o jambo branco. Produz muito isso. Muito mesmo aqui, enfeitar. Aqui de baixo. Assim, aqui é. Esse aqui, ó. Outro pé de timoia. Só que esse aqui é comum. Aí demora para produzir. Entendeu? Isso aqui também é outro pezinho de fruta na frente de casa. Gostoso. Isso bota fruto com vontade e a mulher faz suco. Eu esqueci o nome dessa frutazinha agora. No momento esqueci. Entendeu? Aí eu quero mostrar a você aqui a outra compulsão que eu fiz. Essa música ela é religiosa, mas o cantor faz ela do que quiser. Faz gospel. O evangélico aí canta religiosa. Eu sou religioso, sou católico, graças a Deus, com muito orgulho. Então eu fiz essa música. Linda essa música. Na mão de uma pessoa que sabe trabalhar nela, fica linda essa música. Eu já fui criança, cheio de esperança, cheio de amor. O tempo passou, eu vivi assim e assim eu vou. Cheio de esperança, mas a minha infância o tempo levou. O tempo passa, acaba tudo, abala o mundo e causa dor. Abala os mares, abala os montes, só não abala o Deus de amor. Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Jacó, do coração de quem louvou. Você já abriu seu coração, pediu perdão e perdoou. Você se entregue a Ele, não se afaste dele, Ele é o Salvador. Você se entregue a Ele, não se afaste dele, Ele é o Salvador. Eu já fui criança, cheio de esperança, cheio de amor. O tempo passou, eu vivi sozinho e assim eu vou. Cheio de esperança, mas a minha infância o tempo levou. Eu já fui criança, cheio de esperança, cheio de amor. O tempo passou, eu vivi assim e assim eu vou. Cheio de esperança, mas a minha infância o tempo levou. O tempo passa, acaba tudo, abala o mundo e causa dor. Abala os mares, abala os montes, só não abala o Deus de amor. Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Jacó, do coração de quem louvou. Você já abriu seu coração,
pediu perdão e perdoou. Você se entregue a Ele, não se afaste dele, Ele é o Salvador. Você se entregue a Ele, não se afaste dele, Ele é o Salvador. Obrigado, gente, se você gostou, entendeu? Quiser gravar minhas músicas, será um prazer, um orgulho. Obrigado, Zé Ferreira. Que Deus abençoe, que tenha um bom domingo. Mostrei a você um pouco da minha vida aqui no campo, na natureza. Sou filho de Sairé, minha terra natal. Um abraço para Sairé. Tem uma música para postar, que é de Sairé, fim em homenagem à minha terra, Sairé. E muito em breve, tá aí para semana, tá aí no Facebook, no YouTube. Se Deus quiser, né? Tchau, gente. Muito obrigado. Bom dia. Abençoados de Deus.